Bom dia a todos. Vamos apresentar para vocês o seminário da disciplina de Fruticultura Tropical 1, cujo tema é História da Citricultura no Brasil. E meu grupo é composto pelos acadêmicos Eric Bento, Gilbert Centurion, Natan Afonso Carpinedo Gomes, Felipe Carpinedo Ferreira e, por mim, Felipe Gonçalves Ramires. E essa disciplina é ministrada pela professora doutora Adriana de Castro Correia da Silva. Introdução. O que é citricultura? A citricultura é nome dado à plantação de frutas cítricas como limão, laranja, lima, tangerina e cidra, com destaque para as frutas da laranja e do limão, considerados os cítricos com maior produtividade. A citricultura também é uma das atividades agrícolas de maior relevância no mundo, destacando-se entre as espécies frutíferas como as mais importantes, tendo superado as culturas como da banana, uva e maçã. Essa é uma atividade de grande importância para o Brasil, pois é responsável por mais de 80% da exportação mundial de suco de laranja. A citricultura, por motivos econômicos, sociais e climáticos, despontou no estado de São Paulo, gerando ótimos resultados econômicos e também por causa das ótimas condições do mercado internacional, promovendo reais atrativos para a instalação da indústria processadora de sucos, constituindo a agroindústria citrícola no final da década de 60. Além de São Paulo, existe ainda mais estados produtores, como Minas Gerais, que juntamente com São Paulo formam o cinturão citrícola brasileiro. Outros estados também fazem parte da produção da laranja, como Rio Grande do Sul, Paraná, Sergipe e Bahia. Exportando principalmente o suco concentrado de laranja, quase 100% do suco de laranja produzido no país é exportado. Esse elevado número da exportação acontece porque o brasileiro pode comprar a fruta diretamente na feira ou supermercado, consumindo um suco mais fresco. Sendo que a importação mundial é absorvida especialmente por três grandes mercados, que é o americano, o europeu e o canadense. A maioria das culturas cítricas são nativas da Ásia, pois as árvores cítricas é nativa da Ásia e com a laranjeira não é diferente. Porém, a sua região de origem é um motivo de controvérsia de vários pesquisadores da área. A trajetória da laranja pelo mundo. Pouco se sabe da sua disseminação. A laranja é o principal citrus comercializado e, por isso, é a base da citricultura. Ela é nativa do sudeste do continente asiático, porém sem seu registro do local exato. Entretanto, os seus primeiros registros de cultivo foram no centro da China ao Japão e do leste da Índia. Na mesma maneira que seu surgimento e sua trajetória pelo mundo é pouco conhecida. Acredita-se que ela foi difundida através de navegações. Estudos relatam que na Ásia a laranja foi levada para o norte da África e de lá para o sul da Europa em meados da Idade Média. Da Europa, ela foi introduzida no Brasil pelos portugueses no início da colonização das terras descobertas em 1500. Nesse momento de sua história, a laranja disseminou pelo mundo, sofrendo mutações e originando novas variedades. Bom, agora eu passo a palavra para o meu colega Gilbert Centurion, dar continuidade ao seminário. Muito obrigado, Felipe, pelas suas palavras. Dando continuidade aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre a chegada da laranja no Brasil. Inicialmente, ela veio para o Brasil com a finalidade medicinal. Finalidade medicinal essa que era focada para quê? Como os navegantes eles tinham um problema com a falta de vitamina C, eles descobriram que a laranja era uma grande fonte de vitamina C. E com o consumo dela, eles evitaram a doença chamada escorbuto, a qual causava a morte de tripulações, muitas vezes. E com isso, houve a chegada da laranja no Brasil. Ela se adaptou muito bem à nossa região, gerando a variedade laranja da Bahia. Ou laranja baiana, laranja umbigo. E essa laranja, quando ela chegou, para você ver o nível de adaptabilidade dela, ela era confundida com espécies nativas. Acreditava-se que ela já era daqui. E essa variedade, que é a nossa variedade da nossa terra mesmo, que é a variedade da Bahia, ela, através dela, intensificou a utilização de enxertias. E então, começou-se já a fazer enxertias através disso.
Próximo slide, fazendo um favor, Eric. Outro fator que favoreceu a citricultura foi fatores que aconteceram ao mesmo tempo, que proporcionaram o aumento da citricultura no nosso país. A declaração da independência foi um fator que ajudou também muito, pois nisso teve que se buscar mais alternativas, pois o Brasil teria que ser independente, então tinha que buscar a sua própria economia e a partir daí começou a se abrir mais portas. Outro fator foi o açúcar. O açúcar ele começou a perder lugar para o café na economia. E os produtores de açúcar começaram a buscar outros meios de produção, pois estavam tendo prejuízos com apenas a produção de açúcar. Ela tornou-se uma atividade de relevância, né, lá pelas meadas da década de 80 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela começou a ter um aumento na sua produção quando o café migrou para o interior. E assim abriu espaço para a laranja estender a sua área plantada e automaticamente estender a sua produção. Isso em meados de 1890. Próximo slide, Eric, fazendo favor. Outro fator que favoreceu foi a decadência do café. Decadência a qual foi fator ocorrido por geadas em torno de 1920. Geadas que, consequentemente, destruíram lavouras de café e esses produtores de café tiveram que buscar meios. E o meio foi a produção de laranja. Com todos esses fatores proporcionando um aumento da produção de laranja, o governo começou a ver ali que estava dando lucro. E automaticamente o governo começou a fazer o quê? Propagandas, marketing para a produção de laranja. Pois se há dinheiro, o governo vai querer, com certeza, tirar proveito disso. E outro, em relação à produção de São Paulo, em Minas e Rio de Janeiro, eram as produções significativas. Só que em São Paulo, essa produção ela era 4 vezes menor o custo de produção comparado com Minas e Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo tinha essa vantagem por quê? Porque ela já tinha as rotas que eram feitas pelo café, infraestrutura utilizada para o café foi utilizada para a laranja. E outro fator era o grande conhecimento agronômico da região. Próximo slide, fazendo favor, Eric. E a partir daí, eu passo a palavra para o meu amigo Eric, dar continuidade no nosso seminário. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agora eu vou estar falando sobre o período de decadência da citricultura. Essa decadência ela teve início a partir da Segunda Guerra Mundial, que causou uma queda das exportações para a Europa devido ao embargo nas vendas da fruta brasileira, sendo que no período de 1939 a 1942, as exportações caíram 77% para o Brasil e quase na totalidade para São Paulo, que era o maior produtor de laranja do país. E com isso, também teve o surgimento da tristeza dos cítricos, a introdução do vírus da tristeza dos cítricos e sua disseminação por borbulha e pelo purgão preto. Poucos anos, eliminou todas as plantas enxertadas em laranjeira azeda e lima da Pérsia, intolerantes ao vírus e principais porta-enxerto usados naquela época em São Paulo, onde cerca de 10 milhões de árvores foram dizimadas. Bom, as exportações de Fluminense se mantiveram constantes. Eles exportavam para a Argentina e se mantiveram constantes porque não foram afetados pela guerra. A retomada da citricultura. Bom, no fim da Segunda Guerra, no final dos anos 40 e início dos anos 50, ocorre o fim da guerra, estabelecendo o mercado europeu e, consequentemente, as exportações brasileiras. E também, para essa retomada, se teve o controle da tristeza dos citros, através do enxerto pelo limão-cravo, pois somente as árvores de pé franco ou enxertadas em laranjeira caipira e em limoeiro-cravo permaneceram vivas, e juntas elas não alcançavam nem 20% das plantações. Bom, o limoeiro-cravo passou a ser o principal porta-enxerto, pois ele era resistente a essa doença.
E a baixa na produção norte-americana fez com que durante a década de 60 e início da década de 70, as exportações de suco só cresceram, consolidando a indústria processadora de suco. Assim, o início da década de 70, o Brasil deixa de ser basicamente fornecedor do mercado interno e externo de laranja in natura e passa a se tornar um grande exportador de suco de laranja concentrado e congelado. Bom, mas mesmo assim ainda ocorrem novas problemáticas na citricultura. Uma delas é o declínio dos citros. Isso ocorreu na década de 70. Esse declínio ele afetou plantas enxertadas sobre o limoeiro cravo, o que provocou uma pequena desertificação dos portas e pelo citrumeiro Schweger. Porém, as características do limoeiro cravo fizeram com que ele continuasse a predominar nos novos plantios. Outro problema foi a morte súbita dos citros. Em 1999, essa doença, denominada então morte súbita dos citros, acometeu os pomares enxertados também sobre o limoeiro cravo no sudeste de Minas Gerais e no norte de São Paulo. As plantas enxertadas sobre tangerinas Cleópatra, citrumileiro Zwingli e Poncirus trifoliata não mostraram sintomas. Essa doença causou uma aceleração na diversificação dos portas-enxertos utilizados na citricultura, além de outros problemas que apresentaram na citricultura. Bom, no século XXI e atualidade. No século XXI, a citricultura mundial ainda permanece focada no Brasil, pois o país mantém o status de maior produtor e exportador mundial de laranja e seus derivados. Entretanto, a partir do ano 2000, ainda continuam surgindo mais doenças que são principais ameaças ao setor. A maior dessas doenças tem sido tratadas buscando a utilização de variedades resistentes a doenças. Entretanto, existe a doença não tratável, que é o HLB, conhecida também como Green. Ela é a mais recente e mais temida doença dos citros na atualidade. Por quê? Porque a doença essa ainda não tem tratamento ou variedade resistente disponível no mercado. Porém, possui uma medida. Essa medida é o alerta fitossanitário. O sistema de alerta fitossanitário do Fundicitrus monitora a presença de psilídeo, o inseto transmissor do HLB. O sistema funciona por meio de armadilhas adesivas amarelas georreferenciadas instaladas pelos produtores das regiões ou pelo Fundicitrus nas áreas monitoradas. E a partir dos dados gerados pelas armadilhas, os produtores conseguem informações exclusivas e que mostram a situação de cada uma das propriedades e regiões particulares, indicando quais os locais críticos de presença do inseto e onde é necessário fazer o controle, dando um grande auxílio aí na citricultura. Bom, as considerações finais. A citricultura é uma atividade com grande destaque no Brasil, que chegou atualmente no seu auge de produção e exportação no país. O setor da citricultura sempre irá oscilar de acordo com fatores como o surto de doença, baixas nos outros mercados produtores e aumento de demanda em decorrência de fatores externos. Fatores esses que poderão prejudicar ou potencializar a produção. Aqui temos nossas referências e o nosso muito obrigado.